Vamos lá, pessoal? Voltamos para dar continuidade ao nosso assunto sobre a questão da prática do processo administrativo. E agora a gente vai resolver aquele case em que passamos antes do último bloco ali sobre aplicabilidade do direito adquirido junto às regras do período de graça. Bem, o período de graça está no artigo 15 da Lei 8.213, estabelece os prazos em que o segurado pode ficar sem contribuir e, mesmo assim, todos os seus direitos são preservados perante a Previdência Social. Aí eu falei para vocês, num exemplozinho aqui, num case, que o segurado ele contribuiu de 1 de março de 80 até 30 de março de 90, como empregado, e depois contribuiu de 1 de março de 2014 até 20 de março de 2014. Portanto, ele ficou muito tempo sem contribuir aqui, certo? Certo. Nesse caso aqui, quando o segurado parou de contribuir em 90, daqui para cá, ele tinha 24 meses de período de graça, a princípio. Por que 24 meses? 12 meses por ele ser segurado obrigatório, que deixa de exercer uma atividade remunerada, abrangida pela Previdência Social, mais 12 meses de período de graça por ele ter mais de 120 contribuições sem a perda da qualidade de segurado, e podendo ser estendido para 36 meses, se ele comprovar o desemprego involuntário, ok? Ok. Mas de 90 a 2014, ele perdeu a sua qualidade de segurado, porque ele ficou muito tempo sem contribuir. Assim sendo, daqui para cá, o INSS entende que quando ele cessou a contribuição em 20 de março de 2014, ele tem 12 meses de período de graça. Entretanto, existem decisões do Conselho de Recursos, né, de que após a cessação da contribuição em 2014, ele mantém o direito aos 24 meses de período de graça. Ok? Então veja bem, o entendimento do Conselho de Recursos é de que ele teria 24 meses de período de graça. Lembro que não é um entendimento pacífico, ok? Mas existem entendimentos da jurisprudência do Conselho de Recursos favoráveis nesse sentido. E por quê? Porque o INSS entende que a partir do momento em que houve a perda da qualidade de segurado de 90 a 2014, o segurado teria que novamente voltar a cumprir mais de 120 contribuições sem a perda da qualidade de segurado. Já o Conselho de Recursos, nessas decisões favoráveis, entende o quê? Entende que, a partir do momento em que ele tem mais de 120 contribuições sem a perda, ele incorpora ao seu patrimônio jurídico, ou seja, ele passa a ter o direito adquirido de gozar de 24 meses de período de graça quando ele bem entender. Até porque, na lei e no decreto, que são vinculantes ao Conselho de Recursos, em nenhum momento fala que, havendo a perda da qualidade de segurado, o segurado volta ao status quo, tendo que cumprir novamente mais 120 contribuições. Então, utiliza-se nessas decisões a regra básica da hermenêutica, que diz aonde o legislador não restringe, não cabe ao intérprete restringir, certo? Assim sendo, nós temos aqui mais um exemplo da aplicabilidade do princípio do direito adquirido junto às decisões do Conselho de Recursos do Seguro Social, tá certo? Depois, mais no finalzinho da nossa aula, provavelmente no último bloco, eu vou explicar para vocês aonde que a gente consulta as decisões do Conselho. O módulo de consulta jurisprudencial, muito bacana e funciona muito bem, tá legal? Um outro princípio que é muito, mas muito importante dentro do processo administrativo é o princípio da motivação. O princípio da motivação está no artigo 659 da IN 77/2015 e no artigo 50 da Lei 9784 de 99. Veja bem, o professor Juarez Freitas, no seu livro O Direito Fundamental à Boa Administração Pública, ele já afirma que todo o ato administrativo ele tem que ser motivado, sob pena de nulidade. Ok? Então veja bem, sempre que, eventualmente, se decida um processo junto ao INSS, ou sempre que se decida um recurso administrativo, tanto o servidor como o conselheiro têm a obrigação disposta em lei, e no caso do INSS, na própria instrução normativa, em motivar a sua fundamentação, a sua decisão. Então, veja bem, falando sobre o Conselho de Recursos, tá? Pega lá um voto de uma junta de recursos, onde o segurado interpôs um recurso ordinário, que é um recurso de primeiro grau, pedindo para que seja reconhecido o tempo especial, tal do insalubre lá, ok? E o conselheiro bota assim,
Preliminarmente, o recurso é tempestivo. Em vista aos documentos, verifica-se que a perícia médica do INSS não reconheceu o tempo especial, portanto, não tem direito o segurado ao plus na aposentadoria, ou ao tempo especial. Diante do exposto, conheço o recurso, do mérito, nega o provimento. A decisão, data máxima vênia, ela é nula, porque não tem qualquer tipo de motivação e fundamentação, né? O artigo 50 da Lei 9784/99 determina que sejam indicados fatos e fundamentos jurídicos, quando se negam, como se decidam sobre recursos administrativos. Então, o conselheiro tem a obrigação de relatar o processo e, no voto, discorrer sobre cada período em que o segurado esteja recorrendo e dizer por que tal não está sendo reconhecido como especial, tanto para negar quanto para conceder. E isso se aplica não só em primeira instância, e sim à segunda também. Okay? A diferença é que, na segunda instância, se faz o controle jurisdicional não só do INSS, mas na primeira instância também. Porque o artigo 58 do Regimento Interno do Conselho, salvo o melhor juízo, o 58, tá? Ou 68, ele determina que a Câmara de Julgamento tem a discricionariedade de anular a decisão de primeira instância e determinar novo julgamento naquela instância anterior, na instância ACOR. Okay? Então, pessoal, quando eu faço o princípio da motivação, não é uma motivação tão somente do INSS, e sim do próprio Conselho de Recursos. Né? Aliás, essa motivação necessária, ela vem inclusive ao encontro da necessidade do segurado ter uma segurança jurídica no seu julgamento. Né? Então, ela vem ao encontro, inclusive, de coibir determinados abusos por parte do Estado, por parte de um julgador. Então, é importante que quando se vá julgar um processo administrativo, ou quando se vai decidir um processo administrativo, as decisões sejam devidamente motivadas e fundamentadas. Exemplo de motivação junto a um processo administrativo numa agência do INSS, tempo rural. Então vamos lá, a pessoa junta lá vários documentos rurais e aí na entrevista rural ele responde todas as perguntas. Trabalho na agricultura desde criança até a data do casamento ou até os dias atuais. As terras eram dos meus pais, depois são minhas. Planto banana, planto milho, feijão, planto essas coisas normais da agricultura, essas culturas mais comuns. Crio galinha, vaca, pato, marreco. Não vendo nada, é mais para subsistência, vendo uma outra coisa para poder comprar as roupas, enfim, essas coisas, esse tipo de utilidade. E não tinha contratação de empregados e pronto. Aí na observação, que é possível colocar na entrevista, outros esclarecimentos que alguém quer prestar, ou eventualmente alguma pergunta que não seja formatada na entrevista rural, ninguém fala nada. Aí na conclusão, bota assim, o segurado demonstrou insegurança na hora de responder as perguntas, portanto não é segurado especial. Não. Qual é a fundamentação válida para isso, a motivação válida para isso? Nenhuma. O fato de uma pessoa estar insegura, nós temos que entender o seguinte, ele está diante de um julgador, o servidor do INSS é um julgador, que vai lhe fazer um juízo de valor. E muitas pessoas, principalmente oriundas da agricultura, elas ficam inseguras, ficam nervosas. Muitas vezes, um cidadão comum, quando é parado numa blitz, ele fica ansioso, fica nervoso, né? Porque, meu Deus, o que será que vai acontecer? Mesmo estando correto. Então, quer dizer que um cidadão que é parado numa blitz de trânsito, que fica nervoso, ele é considerado um criminoso? Ele tem que ser algemado e preso e contido para depois ser revistado? Não. Então, o que seria o correto? Ou fazer mais perguntas, ou fazer uma pesquisa em loco. Em respeito, inclusive, a um princípio que é o princípio da verdade real. Seria o mais correto a se fazer. Então, numa decisão dessa, em que a conclusão da entrevista é só baseado num achismo, assim, sem ter algo concreto, porque o segurado, por exemplo, disse que cultivava o arroz ou o feijão nessa época. Entretanto, a época do cultivo do arroz e do feijão nessa região não é essa, é outra. Aí houve uma divergência, entendeu? O segurado... Por incrível que pareça, né, não sei se vocês sabem, sobre animais, a galinha, via de regra, bota um ovo por dia. Né? E aí o segurado responde que o servidor pergunta, o que vocês criavam? Tem lá, criava galinha, não sei o quê. Quantos ovos quantas galinhas tinha? Umas 20. Quantos ovos você pegava por dia lá? Uns 40, 50 ovos. Pô, não dá, né? Porque... Coitado da galinha, né? Porque a galinha só bota um ovo por dia e não bota mais de um. Então ali há uma clara inconsistência. A galinha vai falar, mas calma aí, faz muito tempo. Não. Quem é da agricultura não esquece. Não esquece.
quem realmente trabalhou na agricultura, botou a mão na massa da agricultura, que é o segurado que tem direito ao reconhecimento de tempo especial, esse não esquece. Inclusive, para quem está aí nos assistindo, que tem algum parente que é oriundo da agricultura, pode confirmar e pode perguntar. Mesmo que tenha saído há 20, 30, 35 anos da agricultura. Vai lembrar quantos ovos botava uma galinha por dia, porque o labor na agricultura não é fácil. E essas coisas marcam na vida da gente. Pode ter certeza disso, ok? Então vamos lá. Esse princípio da motivação é um princípio que traz a legitimidade do ato administrativo. Aliás, um outro exemplo muito bacana sobre o princípio da motivação que nós podemos trazer para vocês é a aplicabilidade da motivação na própria perícia médica do INSS. Então, olha só, nós sabemos que a perícia médica do INSS, ela goza de fé pública, né? Porque ela é feita por um servidor público no exercício de sua função. Então, tem fé pública. Mas essa fé pública é relativa e não absoluta. Tanto é verdade que o próprio Poder Judiciário, não raro, acaba reformando as decisões do INSS, que se fosse absoluta não reformaria. Por que essa fé pública ela é relativa? Por conta da aplicabilidade do princípio da motivação. Para mim está muito claro. Então, vamos lá. Um segurado, ele entra numa sala de perícia médica. E lá ele alega um problema, uma patologia de ortopedia, ok? E aí o médico faz a perícia e nega o benefício para ele. Tá bom. Quando a gente vai ver o laudo médico, lá consta que o segurado entrou deambulando normalmente, esse normal está escrito na perícia médica, senta e levanta da cadeira, deita e levanta da maca sozinho. Conclusão, apto para atividade laborativa. Data máxima vênia, não há qualquer fundamentação ou motivação legítima para o ato negatório por parte da perícia médica. Por quê? Porque pela lei, obrigatoriamente, o médico perito vai ter que motivar a sua decisão. Então, o simples fato da pessoa andar, sentar e levantar, não, por si só, não pode ser conclusivo. Eu digo conclusivo, não, ele até pode trazer um direcionamento, mas não conclusivo para que eventualmente se venha uma incapacidade ou não. Agora, a partir do momento que na perícia médica consta, feito teste de Lazegue, inclusive invertido, teste, enfim, de agachamento, ou seja, foram feitos exercícios ou testes, né, dentro da perícia médica do INSS, ao qual no final não se conclui pela incapacidade, ocasionando o indeferimento do benefício, aí sim, nós temos uma perícia devidamente fundamentada e motivada. E pela lei deve ser mantida. Por quê? Porque cumpriu o requisito da formalidade material aplicando o princípio da motivação. Ok? Agora, é muito importante também que nós aplicamos os dispositivos seguintes do artigo 50 da Lei 9784. Por quê? Porque lá fala que a motivação tem que ser clara e congruente. As pessoas têm que entender o porquê está sendo motivado. E muitas vezes, aí tratando mais de perícia médica, a gente vai lá, segurado apresenta dificuldade em MMS. Né? MS é membro superior, MMSD, membro superior direito. Na linguagem médica é fácil você conseguir saber que MMSD é isso. Agora, para o segurado ele não sabe. Ah, mas o laudo é médico. Não, mas o laudo é do segurado. O segurado tem o direito de entender o que está acontecendo com ele quando ele pede uma cópia de um laudo médico. Portanto, é sempre instruído, né, às pessoas que eventualmente acabam decidindo sobre um processo administrativo, isso também em grau de recurso. O conselheiro também tem que ser o mais claro possível sua decisão. É importante que haja uma clareza na hora da escrita, na hora da tomada de uma eventual decisão, ok? Então, o princípio da motivação é muito bacana, ele traz a legitimidade do ato administrativo, tá certo? Terminando essa fase que eu chamo uma fase pré-processual, a gente começa a falar um pouquinho a respeito das fases do processo administrativo em si. Então nós temos a fase inicial, a fase instrutória, a fase decisória e a fase recursal, ok? Vamos lá. Quando eu falo, gente, em fase inicial do processo administrativo, eu digo um pouco a respeito do princípio da oficialidade também. O processo administrativo ele pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. De ofício nós já vimos por quê. E a pedido do interessado, porque, em regra, nós não temos benefícios compulsórios junto ao regime geral. Tem uma exceção, que é a aposentadoria por idade compulsória, prevista lá no artigo 51 da Lei 8.213, em que pese data máxima vênia esteja em desuso, pois raramente nós vemos a aplicação desse artigo nas aposentadorias por idade quando requeridos por empresa, onde, na terminologia da lei, consta que, assim sendo, ele será categorizado como benefício compulsório, ok?
Um benefício, ele sempre pode ser requerido por alguns agentes. Eles seriam o segurado, o procurador, o representante legal, o tutor, o dependente ou a própria empresa, tá certo? Sempre que o benefício não for requerido pelo próprio segurado, ou seja, quando ele for requerido por um terceiro, salvo no caso de auxílio-doença, obrigatoriamente tem que ser juntado o mandato de procuração, tá? E aí nós temos procuração para duas coisas. Nós temos o procurador para requerer o benefício, para requerer a revisão, e nós temos, que é o que geralmente vocês que estão nos assistindo vão se utilizar, mas nós também temos a procuração para receber as parcelas, tá? São duas coisas diferentes. Veja bem, quando a gente fala em procuração para receber o benefício, ou seja, receber as parcelas, tá? Nós temos a questão cultural de como é ou como deveria ser. Como funciona hoje quando um avô de alguém que tem lá seus 90 anos de idade, 80 e poucos anos de idade, não quer mais ir no banco receber o benefício? O que ele faz? Ele pega o cartãozinho, bota a senha atrás, cola um adesivo e dá para o neto, dá para o filho buscar, né? Gente, isso é uma prática cultural, mas não é o correto. O que é o correto? O correto é uma pessoa ir numa agência do INSS e cadastrar como procurador. Só que a lei estabelece só 3 possibilidades de alguém poder receber um benefício de um segurado da Previdência. A primeira possibilidade, no caso de impossibilidade de locomoção. Então, essa impossibilidade de locomoção é ou por problemas de saúde ou por prisão, ok? Então vamos supor o seguinte, um segurado está preso e está em auxílio-doença. O preso pode receber auxílio-doença? Pode, tranquilamente. Isso não vai autorizar a concomitância com auxílio-reclusão, mas ele pode receber tranquilamente auxílio-doença. Nesse caso, ele não tem como sair da cadeia para receber o benefício, tá? Assim sendo, ele pode cadastrar um procurador para fazer isso por ele, sem problemas. Um senhor de 90 anos que está na cadeira de roda, que ele não tem uma dificuldade grande de ir lá para receber o benefício. Esse também pode se valer para o procurador, desde que apresente um atestado médico informando sua incapacidade de locomoção por problemas de saúde. Lembrando que a pessoa maior que não esteja com o juízo em dia, esse somente se pudesse fazer representar por um curador, ok? Então veja bem, a primeira situação é a impossibilidade de locomoção. A segunda situação é no caso de moléstia contagiosa. E essa também somente vai ser deferido o cadastro procurador junto ao INSS se apresentado atestado médico. E a terceira e última possibilidade é no caso de ausência. Mas a ausência é no caso de viagem, a viagem nacional ou internacional. Essa última, gente, está praticamente em desuso. Por quê? Nós temos que entender que esses dispositivos que trazem a possibilidade de recebimento de benefício para o procurador são dispositivos antigos, já desde a época lá do 813 e inclusive antes, tá? Então, naquela época, não se falava hoje em caixa eletrônico como se fala atualmente, né? Não existia uma facilidade tão grande em ter acesso ao seu dinheiro em locais móveis, ok? Então, que não seja dentro de uma agência bancária. Vou viajar para o exterior, deixava o cartão com alguém aqui para sacar. Porque não falava-se em cartão internacional com a facilidade que se fala hoje. Então, gente, hoje você vai de Santa Catarina para qualquer lugar do Nordeste e usa o seu cartão como você bem entender. Se precisa sacar dinheiro, vai num caixa eletrônico do próprio banco, ou vai num caixa 24 horas, vai onde você quiser. Mas não há necessidade, tá, de você hoje cadastrar um procurador para receber o seu benefício. E a mesma lógica se aplica às viagens internacionais. Portanto, está praticamente em desuso isso, ok? Então essas seriam as 3 possibilidades de alguém receber um benefício por um segurado da Previdência. Mas nós temos uma outra situação, que agora é a procuração para requerer o benefício, tá? Então, para requerer o benefício, basta ter capacidade civil, ponto. Não precisa, Rafael, então, a pessoa precisa ser advogada para representar o segurado? Não. Pode ser um vizinho, pode ser um tio, pode ser um filho, pode ser quem quiser, desde que tenha capacidade civil para isso, ok? Quando se fala em procuração para requerimento de benefício, nós temos escutado algumas dificuldades, né, em face de algumas interpretações feitas em algumas agências da Previdência a respeito do reconhecimento de firma, ok? O artigo 501, parágrafo 3º da IN 77/2015, diz que o reconhecimento de firma na procuração, no mandato de procuração, ele é facultativo e não obrigatório.
Isso é o que fala explicitamente a própria instrução normativa do INSS. Claro que acima da instrução normativa, a própria Lei 9784, de 99, ratifica a faculdade do reconhecimento de firma no mandato de procuração. Mas veja bem, a partir do momento em que se fala sobre o reconhecimento de firma, também se fala de uma outra circunstância em que traz, às vezes, alguns desconfortos, que é a necessidade de constar numa procuração particular os poderes específicos da procuração. Tá? Então, veja bem, são duas questões tratadas na procuração para requerer benefício. A primeira, o reconhecimento de firma, e a segunda, a exigência em algumas agências dos poderes específicos para aquilo. Tá bom? Então, a dica que a gente dá para as pessoas, ela é simples. Não usa do seu escritório, usa do site do INSS. Por quê? Lá é um modelo específico do próprio INSS, né, das indicações de procuração. Se vocês forem analisar, e aqui eu trago um modelozinho que estava lá no site do INSS, mandato de procuração, nós temos na parte de baixo, onde está escrito ali, ó, indicar uma das opções abaixo. Em cima, nós temos ali a parte da qualificação. Tá? Então, embaixo, indicar uma das opções abaixo. Então, 2 pontos. 1, incapacitado de locomover-se ou portador de moléstia contagiosa. Ou 2, ausente. O que é isso aí? Vocês lembram quando eu falei da procuração para receber benefício? Então, utiliza-se o modelo do INSS e marca-se ali o porquê. Tá? Agora, no quadro de baixo, é quando a procuração é para requerer o benefício. Olha lá, ó. Indicar uma das opções abaixo, 2 pontos. Tem 3 quadrinhos. O primeiro, receber mensalidades e benefícios, receber quantias atrasadas e firmar respectivos recibos. Essa primeira opção é para quem for tratar uma das duas opções acima, para receber as parcelas. As outras 2 opções, requerer benefício, revisão ou interpor recurso. E a terceira opção, requerimentos diversos. Então veja bem, muitas vezes, né, pelo que a gente ouve falar, uma agência do INSS fala assim, olha, você tem a procuração e você quer uma cópia do processo administrativo. E a procuração é particular, ok? Lá não consta nos poderes específicos retirada de cópia. E aí o servidor vai falar o seguinte, não posso dar porque não consta nos poderes para ti isso. É só para você dar entrada em benefício. Não está escrito aqui que é para retirar cópia. Não, mas é a procuração. Não é daquele desconforto. Tá? Se vocês utilizarem, por exemplo, a do site do INSS, onde está escrito ali requerimentos diversos, tudo que é requerimento diverso pode ser feito com aquela procuração. Então, eu quero requerer uma cópia de processo. Com aquela procuração? Pode. Quero uma carga? Pode. Eu tenho a procuração e assinalei ali requerer benefício, interpor recurso e revisão. Eu preciso mais alguma coisa? Não, só aquilo. Eu perdi em primeira instância, quero recorrer para a segunda. Eu tenho que apresentar uma nova procuração? Não, essa basta. Entenderam? Então é o seguinte, o mandato de procuração, vocês utilizando do site do INSS, vai evitar alguns problemas dentro, às vezes, da interpretação que algumas agências do INSS podem vir a fazer a respeito dessa necessidade de constar nos poderes específicos quais são aqui, os poderes que aquela pessoa que está representando o segurado pode vir a ter junto a uma agência do INSS. É mais cômodo, é mais fácil para todos, inclusive para o próprio INSS, que se utilize o modelo de procuração que consta no site. Tá bom? E sobre o reconhecimento de firma, gente, tá? O INSS, quando ele vai fazer uma análise, ele analisa por semelhança, ok? Então é importante que quando há o reconhecimento de firma, a pessoa assine a procuração muito parecida com o documento do segurado que vocês vão apresentar, ou uma cópia de identidade, ou a própria carteira de trabalho. Não adianta vir a procuração rubricada e o documento que o INSS vai fazer a conferência tiver por extenso, porque aí realmente não vai bater as assinaturas. Portanto, é importante que o reconhecimento de firma só vá ocorrer quando se puder, por semelhança, se analisar. Rafael, mas mesmo por semelhança tem lugar que exige o reconhecimento de firma. A exigência não pode ocorrer, como dispõe o próprio dispositivo da IN 77/2015. Aí nós sugerimos que converse ou com o chefe de benefício da agência, né, ou que eventualmente converse com o chefe do reconhecimento inicial de direito da gerência executiva ao qual aquela agência é subordinada. Ok? Porque
o reconhecimento de firma não é uma obrigatoriedade, sim uma faculdade. Só basta ser obrigatório quando há uma dúvida na autenticidade da assinatura. Aí sim, pode, o servidor tem a faculdade de exigir. O que não pode é se tornar uma regra, tem que ser uma exceção, conforme dispõe o próprio texto da IN 77 de 2015. Ok? Dentro do processo administrativo, como eu anunciei antes, nós temos várias siglas. Então, os benefícios previdenciários são concedidos para o segurado como formas de prestações. Cada benefício tem uma identificação de espécie. Então, eu separei ali para vocês, aí vocês anotam depois. Eu vou ditando. Quando a gente fala em B31, o que é B? B é diminutivo de benefício. Tá? O B31 é o auxílio-doença previdenciário. Tá? O B32 é a aposentadoria por invalidez previdenciária. O B91 é o auxílio-doença acidentário. B91, auxílio-doença acidentário. O B92, aposentadoria por invalidez acidentária. O B94, auxílio acidente. O B41, aposentadoria por idade. O B42, aposentadoria por tempo de contribuição. Lembrando, gente, que desde 98 não é mais utilizada a terminologia aposentadoria por tempo de serviço. Em 98 trouxe o aspecto contributivo aposentadoria por tempo de contribuição, passando o benefício a se denominar aposentadoria por tempo de contribuição. O B57 é a aposentadoria de professor. O B46 é a aposentadoria especial. E quando eu falo em aposentadoria especial, não é a aposentadoria para o segurado especial. Porque o segurado especial é o trabalhador rural ou o pescador artesanal. Quando eu falo em aposentadoria especial, eu me refiro à aposentadoria daquele segurado que trabalhou por 15, 20 ou 25 anos numa atividade que emane a exposição a algum agente nocivo, seja ele químico, físico ou biológico, ou associações de agentes. Esses agentes químicos, físicos e biológicos estão dispostos em 4 decretos da Previdência. É o decreto 83.080 de 79, o decreto 53.831 de 64, o decreto 2.172 de 97 e o decreto 3.048 de 99, ok? Nós temos também o B80, que é o salário maternidade. Nós temos a CTC, que é a certidão de tempo de contribuição. Lembrando que até 98, como aposentadoria, a CTC também era denominada certidão de tempo de serviço, era CTS. E passou a ser CTC pelo aspecto eminentemente contributivo a partir de 98. Então, a partir de 98, certidão de tempo de contribuição. Nós temos o B21, que é a pensão por morte previdenciária. Nós temos o B93, que é a pensão por morte acidentária. E nós temos o B25, que é o auxílio reclusão. Ainda nessa alfabetização previdenciária, no que diz respeito às siglas, né, e nomenclaturas, trago para vocês aquilo que vocês no processo administrativo vão trabalhar. Não raro é vocês pegarem um processo administrativo e se depararem com essas siglas aqui. O que é cada uma delas? DER é data da entrada do requerimento. DIB, data do início do benefício. DCB é a data da cessação do benefício. DCA, data da cessação administrativa. DIP, data do início do pagamento. DDB, data do despacho do benefício. DAT, data do afastamento do trabalho. DUT, data do último dia de trabalho. DI, data do início da incapacidade. E DID, data do início da doença. Tá? Essas são as nomenclaturas que vocês mais vão utilizar, mais vão se deparar junto a um processo administrativo. Sempre que eventualmente o segurado for requerer algum benefício previdenciário, esse protocolo é obrigatório. O INSS, por disposição prevista no artigo 671, não pode negar o protocolo de qualquer benefício. Então, a única possibilidade em que se vê do segurado do INSS negar um protocolo é quando
não há legitimidade para estar requerendo um processo administrativo. Agora, havendo legitimidade, o INSS tem a obrigação de protocolizar o benefício, o pedido, e, na falta de documentos, emitir automaticamente uma carta de exigência. E como a gente vai ver daqui a pouco, essa carta de exigência tem o prazo de 30 dias para ser cumprido, podendo ser prorrogado por mais 30. Então, se o segurado, dentro de 30 dias, não conseguir os documentos que o INSS solicitar, ele pode fazer por escrito uma justificativa, dizendo por que ele não está cumprindo em 30, pedindo a prorrogação por mais 30 da exigência que lhe foi solicitada. Ok? Sempre que, eventualmente, o segurado vai requerer um benefício, é recomendado que ele junte cópias da carteira de trabalho e dos carnês de contribuição. Lembrando que, daqui a pouco a gente vai falar na fase instrutória sobre o CNIS, né, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Se o CNIS do segurado estiver atualizado, ou seja, se os vínculos de remunerações estiverem todos no CNIS, sem marca de extemporaneidade, não há qualquer problema e não há necessidade de levar carteira de trabalho e carnê. Se pede para levar as cópias das carteiras de trabalho e dos carnês quando os vínculos não estão previstos no CNIS. E aí o segurado tem que fazer a prova daquilo. Fazendo prova, o INSS inclui no CNIS, que vai migrar para o seu tempo de contribuição, mas tem que ficar a prova de inclusão no processo administrativo. Rafael, e se eu não levar a cópia? A IN 77 2015 teve uma inovação em face da IN 45 2010, que é a IN que lhe antecedeu. Ok? Dentro dessa questão, na IN 45, obrigatoriamente a cópia ficava sempre a cargo do INSS. E hoje, com a IN 77 2015, diz que a reprografia poderá ficar a cargo do INSS. É claro que se há uma cópia de uma identidade, enfim, né, eu duvido muito que o INSS não vá tirar a cópia. Agora, se for para tirar a cópia de muitos carnês de contribuição, muitas notas de produtor, coisa assim, é uma faculdade do servidor impedir que o segurado traga as cópias de casa, né, ele que traga as cópias, ok? Rafael, mas e na dúvida? Na dúvida leve. Por quê? Porque muitas vezes o servidor, quando vai fazer a solicitação, quando vocês derem entrada no benefício, vai emitir uma carta de exigência, depois tem que agendar para cumprir a exigência, aí depois que vai ser analisado o processo. Então, o quanto antes vocês levarem a documentação completa, melhor. O ideal é, antes de entrar com o processo administrativo, vocês pegarem um CNIS do segurado e ver o que bater ali, o que eventualmente está correto ou não está, e já levar tudo pronto, o servidor já faz a alteração na hora, se for possível, já consegue benefício no momento do atendimento, tá certo? Então, ainda falando sobre cópia do processo, nós temos a questão da autenticação dos documentos, ok? Veja bem, quando a gente fala em autenticação dos documentos, eu quero falar para vocês sobre o artigo 677 da IN 77 de 2015, que esse está aparecendo aí na telinha de vocês. Em tese, é o servidor público que tem a fé pública para autenticar documentos de confere com original. Então, vocês levam uma cópia da identidade e a identidade original. O servidor vai lá e dá o confere com original, ok? Vocês levam a cópia da carteira de trabalho e a carteira original. O servidor confere, com original e bota no processo administrativo, ok? Agora é o seguinte, a partir do momento que vocês não levarem o original, o INSS, em tese, não aceitará as cópias. Entretanto, se a pessoa que está postulando o processo administrativo seja advogado, né, e não se fala em formação jurídica, portanto, bacharéis de direito não estariam previstos aqui, e sim, então, somente advogados privados, ok? Aqueles que estão com o registro da OAB em dia, em ativo e funcionando certinho. Esses teriam legitimidade, porque também tem, por disposição legal, fé pública, no exercício de sua função, em dar um confere original nos documentos ali. Rafael, mas eu estou com um pouco de dificuldade na minha agência em eles aceitar o meu confere original. Fala com quem? Você fala com o chefe de benefício da agência ou com o chefe de reconhecimento inicial de direito da gerência executiva, porque são essas pessoas que tecnicamente orientam as agências e os servidores daquilo que prevê a instrução normativa da INSS. E explicitamente, o artigo 677, como a gente citou aqui agora para vocês, ele traz essa possibilidade do advogado privado em dar o confere original. A única coisa que eu alerto vocês é que vocês tenham cuidado naquilo que vocês eventualmente vão carimbar o confere original, tendo em vista a responsabilidade que vocês, a partir de então, estão assumindo, ok? Dentro dessa fase inicial do processo administrativo, é bom vocês, todos nós, conhecermos quem são os personagens do processo. E aí a gente fala nos segurados da Previdência. Então nós temos os segurados que são denominados segurados obrigatórios e nós temos os segurados que são denominados segurados facultativos.
Talvez em outros módulos vocês já ouviram os conceitos desses segurados, mas eu trago para vocês os conceitos na lógica do processo administrativo. Então, o artigo 201 da Constituição Federal nos diz que a Previdência Social será prevista como forma de regime geral, de caráter contributivo de filiação obrigatória e obedecerá, entre outros critérios, a preservação do equilíbrio senatorial. 2 pontos. Então, o que ocorre? Quando a gente fala em segurados obrigatórios, a lei nos remete lá no artigo 11 a alguns tipos de segurados obrigatórios. Então, a gente tem segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. Esses 5, eles se vinculam à Previdência independentemente de sua vontade. Comecei a trabalhar numa empresa, parabéns, está no regime geral. E para isso, em decorrência disso, dessa sua filiação compulsória e obrigatória, decorre a obrigação de efetuar suas contribuições previdenciárias. A contribuição previdenciária, como citei Armando Oliveira Assis anteriormente, é uma obrigação do trabalhador brasileiro. Então, exercer uma atividade remunerada, seja como empregado, avulso, doméstico, especial, individual, tem que contribuir para a Previdência. Ponto. Isso é o que prevê o texto constitucional e o texto da lei. Ok? Então, segurados obrigatórios. Cada segurado desse obrigatório tem um conceito diferenciado de filiação e inscrição. Tá? Então, veja bem. Filiação, o Instituto da Filiação é uma coisa, da inscrição é outra. Quando eu falo em filiação, eu falo em mero exercício da atividade. Então, o exercício de uma atividade remunerada te vincula, te filia obrigatoriamente à Previdência Social. Agora, quando você faz a formalização dessa filiação, ou seja, quando você se inscreve à Previdência Social, você está efetuando a segunda modalidade que a gente comentou antes. Então, vamos lá. Filiação, exercício da atividade. Inscrição, formalização da filiação. Eu posso falar seguramente para vocês que nós temos muitos segurados aí, filiados e não inscritos. Mas não inscritos e não filiados. Rafael, agora não entendi nada. Vamos lá, eu explico. Quando eu falo segurado que é filiado e não inscrito, eu vou dar o exemplo do advogado. Passei no exame da ordem, comecei a advogar. Eu sou segurado da Previdência? É. Como o quê? Contribuinte individual. Autônomo. Profissional liberal. Eu sou obrigado a contribuir? É. Ou você advoga de graça? Não. Se você tem remuneração, é segurado da Previdência. Ponto. Você é filiado. Mesmo sem você querer. Mas eu não fui na agência do INSS. O INSS não me conhece. Não tem problema. Você é filiado. E é passivo de ser auditado. Agora, você é inscrito? Ah, eu não sei. Para saber se você é inscrito, tem que saber se você foi no INSS e fez o seu cadastro como advogado lá. A mesma coisa o médico. A mesma coisa o empregado. O empregado. Quando vocês entram com uma reclamatória trabalhista para reconhecimento de vínculo, vocês comprovam o quê? A filiação. Se vocês comprovarem a filiação, o que o juiz vai mandar? Proceder à inscrição. Entenderam a diferença? Agora é o seguinte. Todo segurado filiado, nem todo segurado filiado é inscrito, como eu acabei de citar, mas todo inscrito é filiado. Então vamos lá. A pessoa vai lá, se forma em direito, passa no exame da ordem, primeira coisa que faz, vai numa agência do INSS e faz sua inscrição. E nunca contribuiu. Você é inscrito? Você é filiado? É. Você é inscrito? É também. Rafael, mas eu fiz uma inscrição, advoguei 4, 5 meses, parei para estudar. Se não deu baixa na inscrição, presume-se a continuidade da filiação. Muito cuidado com relação a isso, ok? Dentro do contexto de segurado obrigatório empregado, então é aquele que exerce uma atividade, conceito de filiação, natureza urbana ou rural, sob subordinação, onerosidade, personalidade no vínculo e habitualidade, tudo mais. Então veja bem, sempre que vocês comprovam os requisitos de filiação, estão presentes os requisitos de inscrição. E a obrigatoriedade da contribuição, ela é em decorrência da filiação e não da inscrição. Sobre contribuinte individual, eu gostaria que vocês tomassem alguns cuidados, né? E aí a gente fala o porquê. Porque, como eu disse anteriormente, aqueles segurados, e aí inclusive o contribuinte individual, aqui estando presente a classe da advocacia, exerça uma atividade remunerada, essa atividade ela é obrigatoriamente contributiva à Previdência Social. As pessoas confundem um pouco a respeito do quanto contribuir, ok? Gente, o único segurado
que tem a opção de contribuir o quanto quer, chama-se segurado facultativo. Só. Mais uma vez, o único segurado que tem a opção de contribuir em cima do valor que ele quer é o facultativo. Todos os outros devem contribuir sobre o valor que eles auferem. E isso é algo que no Brasil se banalizou. Então veja bem, o empregado ele paga 8, 9 ou 11% em cima da remuneração, dependendo do valor que ele recebe. Tá? O contribuinte individual, e é aqui que eu quero me ater, certo? Nós temos duas modalidades de contribuinte individual. Nós temos o contribuinte, vou até escrever no quadro para ficar mais fácil para vocês. Nós temos o contribuinte individual. Empresário e o contribuinte individual autônomo. Tá? O autônomo, gente, nós temos dois tipos de autônomo. O profissional liberal e o prestador de serviço. Tá? O segurado autônomo, contribuinte individual autônomo, profissional liberal, a alíquota que ele vai pagar é 20% ou 11% se ele for até um salário mínimo. E 20% sobre quanto ele aufere. O prestador de serviço ele vai pagar 11%, mas em cima de quanto ele recebe. Aufere também. Tá? O segurado empresário, aqui não é empregado, é empresário. Ele vai pagar 11% também em cima do prolabore, que é o valor que ele ofere da empresa. Tá? Gente, olha só. A confusão aqui que ocorre é mais no segurado contribuinte individual, autônomo, profissional liberal. Por quê? Porque o profissional liberal, tá, alguns não estão pagando a contribuição previdenciária. Tá? E esses devem tomar muito cuidado pelo batimento de informações com o sistema da Receita Federal. Porque informa, por exemplo, na Receita Federal, no imposto de renda, que ofere lá 100 mil reais ao ano, o que dividido daria aproximadamente 10 mil reais, ali, 9 mil reais ao mês. Tá? E não está pagando a contribuição previdenciária. Cuidado, porque isso pode incidir na sonegação. Ok? Agora tem uma outra questão, que é o segurado que não sabe em cima do quanto deve pagar. Porque pela lei, o segurado contribuinte individual, profissional autônomo, profissional liberal, deve pagar 20% em cima da remuneração que aufere. Portanto, é o seguinte, vamos supor que esse mês o advogado auferiu 10 mil reais de honorários. Ele tem a obrigação de pagar acima do teto. No outro mês ele ganhou 2 mil, 20% em cima de 2 mil. No outro mês, 5 mil, 20% em cima de 5 mil. É mesmo? É. O dispositivo constitucional previsto na equidade de forma de repartição do custeio faz com que o segurado se obrigue a pagar em cima do valor que ele aufere, não o valor que ele quer. E isso é outro problema que vai acabar batendo em cima dos sistemas, inclusive da Receita Federal. Por quê? A pessoa vai lá e declara na Receita Federal que é isento e paga a contribuição previdenciária no teto. Pô, o teto hoje é muito em cima do valor da isenção do imposto de renda, o teto da Previdência. Em algum lugar está tendo sonegação. E a recíproca é verdadeira. A pessoa vai lá e paga o mínimo na Previdência, mas declara imposto de renda de 100 mil ao ano. Em algum lugar está acontecendo um problema, ou é no imposto de renda ou na contribuição previdenciária. Então, gente, muito cuidado a respeito das declarações de imposto de renda vinculadas às contribuições previdenciárias, porque as contribuições previdenciárias também são devidas em cima do valor que a pessoa aufere, e não em cima do valor que a pessoa quer. Ok? Rafael, mas por que o profissional liberal, o contribuinte individual autônomo, o profissional liberal, ele paga em cima só de 11% e não de 20%? Porque o profissional liberal, o prestador de serviço, além dos 11%, tem 20% da parte do tomador, portanto daria 31%. Tá? Então, muito cuidado com relação a isso. E eu cito aqui um exemplo para vocês, voltando ao nosso slide, e antes que termine o nosso bloco, que está muito gostosa a aula, né? Então, antes que a gente termine o bloco, eu quero citar alguns exemplos para vocês sobre algumas responsabilidades que o procurador tem na hora de fazer algumas declarações para os seus segurados, para os seus representados junto ao INSS. Então, notem, vamos supor que um segurado esteja recebendo auxílio-doença, ok? Auxílio-doença, está recebendo auxílio-doença. E esse segurado foi denunciado.
alguém denunciou ele, dizendo que ele estava exercendo atividade remunerada. A regra é que o segurado que esteja em benefício, ele não pode exercer uma atividade remunerada ao mesmo tempo que ele esteja percebendo o benefício. Isso é uma regra, tá? Tem uma exceção, mas essa é a regra. Então, o segurado, ele pega, é auditado o processo dele, o INSS encaminha uma pesquisa em loco, ou seja, vai um servidor no local que foi feita a denúncia lá. E aí se verifica que essa pessoa que se afastou como empregado está trabalhando em casa com manutenção de computador. For lá, formata computador, instala programa, faz aquelas coisas lá, ok? E se confirma pela pesquisa que a atividade dele é remunerada, ele não formata de graça. O servidor faz a conclusão na entrevista e o processo volta para o setor de apuração de irregularidade. Esse setor chama-se MOB, Monitoramento Operacional de Benefício. Beleza. O segurado, que a partir de agora se faz representar por um advogado, apresenta a sua defesa. Na defesa, ele fala o seguinte, que o servidor que fez a apuração é um servidor que não conhece a legislação previdenciária, porque daí quer se vingar, né? Aí não conhece a legislação previdenciária, que não estuda nem sua instrução, parará, porque o meu cliente já é técnico de informática há 15 anos, faz isso há não sei quanto tempo. E a IN fala, porque você está convicta do que vai falar, entendeu? A IN fala, e fala mesmo, que a pessoa que tenha duas atividades, ela está isenta, ela pode se afastar em uma e não de outra, desde que a incapacidade seja para uma atividade só. Então vamos lá, eu sou pintor de casa e sou professor. Essas duas atividades remuneradas, tá? E me dá um problema na voz, eu fico sem voz. Eu posso entrar em auxílio-doença? Posso. Eu preciso parar de pintar? Não. Por quê? Porque a minha incapacidade é para uma atividade só, e não para as duas. Tá? A própria instrução normativa prevê a possibilidade de manutenção da atividade remunerada e do benefício por incapacidade. Então veja bem, aqui o argumento levantado foi o seguinte, olha, o benefício não é indevido porque a atividade dele, ele está incapacitado para atividade de empregado, e não para a atividade dele de negócio de computador lá. Beleza. Então o segurado é convocado para uma perícia médica. E na perícia médica, se pergunta assim para o médico perito. Veja bem, qual é a sua patologia? Ele vê lá. Realmente, faz os testes e tudo mais. A sua incapacidade é só para uma atividade, não para as duas. E o processo volta para o setor. Aí o servidor vai fazer dois ofícios. O primeiro ofício de regularidade, dizendo, olha, realmente o seu benefício é regular. Agora, o segundo ofício, que é feito, é um ofício dirigido ao segurado, né, o procurador do segurado, cobrando os últimos 5 anos atrasado. Por quê? Porque na declaração, eventualmente na defesa, a procuradora falou o seguinte, que o cliente dela, há 10, 15 anos, já exerce essa atividade. Toda atividade remunerada te dá a obrigação de contribuir. Ele, como atividade que ele fazia em casa, com manutenção de computador, se vincula à Previdência como contribuinte individual, autônomo, profissional liberal. Portanto, é no mínimo 20% ou 11%, hoje com o plano simplificado, do valor que ele ofere. Se ele ofere até um salário mínimo, pode pagar 11%. Então, nesse caso, ele não está desonerado de pagar suas contribuições previdenciárias. Ou seja, a própria procuradora declarou uma atividade remunerada em que, eventualmente, ele não tinha contribuições, sendo cobrada a partir de, então, 5 anos atrasado dele, que é o prazo prescricional. Rafael, mas não existe nenhuma possibilidade dele não precisar pagar como, né, numa atividade, né, só existe uma. Se quando o segurado desenvolve duas atividades, como segurado obrigatório, pode ser inclusive empregado e contribuinte individual, e já recebeu o teto. Aí a parte do empregado, do prestador de serviço, é isenta da contribuição previdenciária. Caso contrário, não. Dá um exemplo. A pessoa empregada ganha 10 mil como empregado, ok? E a pessoa dá aula também, profere aula, ok? Nesse caso, a partir do momento que a pessoa paga o teto como empregado, todas as aulas que a pessoa der dentro daquele mês, que são remuneradas, a pessoa está isenta da necessidade de efetuar suas contribuições previdenciárias. O prestador de serviço, o tomador tem que pagar seus 11%. Entenderam? Então, muito cuidado com relação às suas declarações de atividade e muito cuidado sobre os conceitos segurados à Previdência Social. Dentro dos contribuintes individuais, nós temos um instituto chamado Instituto da Retroação da DIC. Tá? O que é DIC? DIC, gente, é data do início da contribuição. Ok? Então, a retroação da DIC se faz para o pagamento de atrasados.
existe uma regra. A regra é que só pode pagar em atraso quem for segurado obrigatório da Previdência Social, na condição de contribuinte individual. Ok? Então, Rafael, eu sou advogado, quero pagar de 2000 a 2005, eu posso? Depende. Está acabando o bloco. No próximo e último bloco eu conto por quê. Daqui a pouquinho, pessoal.